Oi, Butterflies! Eu tô aqui pra responder algumas perguntas que vocês me fizeram. Eu recebi tanta pergunta que eu nem sei se eu vou conseguir responder todas. Eu realmente gostaria de responder todas, mas eu vou guardar algumas pra responder talvez num vídeo só, porque elas precisam de mais explicações. E nesse vídeo aqui eu vou responder as perguntas mais aleatórias que vocês me fizeram. E lá no Instagram eu vou fazer um IGTV e vou responder as perguntas mais relacionadas a visto, trabalho e intercâmbio, tá bom? Vamos começar o vídeo. Deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal para fazer parte da família Butterfly e também deixe aqui embaixo alguns comentários de vídeos que vocês querem ver por aqui e também alguma coisa sobre o vídeo se você quer complementar alguma coisa que eu falei, tá bom? O OK Ali perguntou se os hotéis aqui em Auckland são muito caros. E a Machado Maíra perguntou quanto custa mais ou menos os restaurantes aqui em Auckland. Vou juntar essas duas perguntas que são mais ou menos parecidas, né? Um é de restaurante e um é de hotel, mas falam mais ou menos a mesma coisa quando a gente está querendo viajar. Então a resposta é hotéis primeiro. Sim, hotéis luxuosos vão ser caros, tem hotéis muito caros mesmo aqui em Auckland. E tem hotéis mais baratinhos, que são aqueles hotéis tipo Ibis Hotel no Brasil, que aqui também tem, que geralmente fica em torno de 200, cento e poucos dólares a diária. Claro que existem vários outros tipos de acomodação muito mais barata que isso, que são os hostels. Pessoas jovens geralmente gostam de ficar em hostels porque você faz amizade. Então você consegue às vezes uma cama num quarto de 8 pessoas por 20 e poucos dólares, 30 e poucos dólares. Mas falando de hotel, que você tem seu próprio quarto e serviço de quarto e tudo mais, no mínimo é mais ou menos uns cento e poucos para 200 dólares você vai achar aqui na região central de Auckland. E o hostel também tem quartos individuais, tá? Eles acabam ficando mais ou menos cento e poucos dólares a diária. E se os restaurantes são caros? Não é barato não comer fora. Eu acredito que nenhum lugar é barato comer fora, porque os restaurantes têm gastos com funcionários, com serviço, com luz, com o ambiente que eles fazem para a gente se sentir bem e tal. Então não é barato assim comer fora aqui. Porém, se você for comer em restaurantes simples, por exemplo, em food court, que são praças de alimentação, com certeza não é caro comer fora, porque os pratos são de 12, 18 dólares, mais ou menos por aí fica entre 12 a 18 dólares um prato de food court. Mas daí se você comer num restaurante, um restaurante bom, por exemplo, os restaurantes que a gente tem na Harbour, os pratos vão ser um pouco mais caros, porque você pede uma bebida alcoólica, você pede uma entrada, você pede o prato principal e você pede a sobremesa também. Então, geralmente, você vai gastar por pessoa, se você for meio econômico, uns 40 e poucos, de 40 a uns 60 dólares por pessoa. Mas como sempre, gente, vai depender do que você pede, se você vai dividir alguma entrada ou sobremesa, então essa é uma média, tá? Mais ou menos isso, de 40 a 60 você consegue sim comer super bem num restaurante aqui em Auckland, num restaurante mediano, pelo centro da cidade. A Dani Rodrigues fez 3 perguntas, tá? Eu vou olhar aqui para baixo para poder me lembrar. As casas aceitam cachorros com facilidade? Depende. As casas que eu gosto não aceitam, porque eu tenho um limite, né? Um limite que eu quero gastar de aluguel e o jeito que eu quero que a casa seja. Por exemplo, se a casa for nesse limite de valor, porque eu não quero gastar muito com aluguel, porque eu tenho outras prioridades com o meu dinheiro, então limita muito os tipos de casa e apartamentos disponíveis. Como eu preciso morar na região mais central, fica ainda mais difícil, porque se eu morasse mais afastado do centro, eu conseguiria sim achar alguma coisa no valor que eu quero pagar de aluguel. Num geral, não são tão fáceis assim de aceitar. Geralmente as pessoas têm cachorro porque elas são donas da própria casa ou do próprio apartamento, mas quando você está alugando, na maioria das vezes você vai achar um pouquinho difícil aqui em Auckland lugares que aceitam cachorro. Eu vi que nos bairros que eu posso morar devido ao meu trabalho, o trabalho do Ari, são bairros que se eu gosto da casa, que eu quero uma casa mais moderna, com uma cozinha boa, bem nova, o carpete novo, que querendo ou não aqui em Auckland não é uma coisa tão fácil de achar. Para receber cachorro, né, para aceitar cachorro, o valor do aluguel sobe bastante, então não é sim uma tarefa fácil, não é uma coisa assim, meu Deus, qualquer casa vai aceitar, o que eu acho bem ruim.
Eu acredito que eles deveriam abrir mais e deixar a pessoa fazer um contrato, pra pessoa ter algum tipo de animalzinho de estimação, até porque ajuda muito com a solidão, né? Muita gente vive muito sozinho. E isso ajuda a diminuir a solidão, a ansiedade, enfim. Mas se você tem um tanto para gastar e quer uma casa nova, vai ser uma tarefa difícil, sim, achar uma casa que aceite cachorro, principalmente na região dos bairros mais centrais, como Remoeira, Epsom, central mesmo, tá? Ela também perguntou se o país é seguro. O país, sim, é seguro. Auckland é uma cidade grande, então com certeza você tem que tomar cuidado. Não vai ficar deixando seu celular cair no chão e andar para sempre, esperando que alguém vá atrás de você para devolver, ou a carteira, ou a bolsa, alguma coisa assim. Mas geralmente falando, é assim um país seguro, você não precisa andar com medo. Eu ando por tudo segurando meu celular só na mão. Não sinto medo que alguém vai passar e vai bater na minha mão e pegar meu celular. No ônibus, no trem, as pessoas andam falando no telefone ou fazendo trabalho mesmo no laptop. É sim seguro. É muito difícil acontecer um furto assim na rua. Pode acontecer se você, por exemplo, deixa a casa aberta e você mora num bairro e alguém entra na sua casa e rouba. Isso pode acontecer sim, tá? Não é um país que nada acontece. Acontece sim roubos, acontecem assaltos, acontecem sim homicídios no país, mas nada comparado a outros países. Se você for comparar aqui, é praticamente zero, se for comparar assim, mas na verdade é seguro. As pessoas aqui, pelo menos todos esses 13 anos que eu moro aqui, eu já escutei gente que foi assaltada, gente que deixou a porta aberta e tal, e entraram dentro de casa, levaram tudo. Então tem que cuidar, né, gente? A Nova Zelândia ainda é um país, a gente não mora no meio do mato, sem ninguém em volta. Então você tem que se cuidar o máximo que puder para não ser roubado. O primo do Ari também foi roubado, deixou o laptop dele dentro do carro, à vista, assim, quebraram a janela e levaram. Então eu e o Ari, a gente sempre esconde. Se a gente vai ter algo de valor dentro do carro, eu ponho embaixo do banco ou dentro do porta-mala, que não tem como ver. E até agora não deu nada, né? Não sei, talvez pode ser que aconteça, mas até agora nunca aconteceu. O Ari também nunca foi roubado, então é mais tranquilo sim. Pelo menos eu me sinto muito mais segura morando aqui. E toda vez que eu vou pro Brasil, é direto assim que eu fico mais nervosa, porque toda oportunidade assim que a gente vai dar, alguém já tá ali ligado pra nos assaltar. Eu e o Ari, 2 anos que a gente morou no Brasil, a gente foi assaltado quase 3 vezes. Então, se comparar, a gente faz as mesmas coisas, né, tanto aqui como lá, a gente se sente muito mais segura aqui, com certeza. E a outra pergunta da Dani Rodrigues também é sobre terremotos, né? A gente acabou de ter um terremoto aqui na Ilha Norte, no mar. Como é que é com terremoto? Cada um reage de um jeito diferente, né? Terremoto, não tem como prever quando vai acontecer um terremoto, mas a gente está preparado para ter terremoto. Então a gente sabe o que tem que fazer caso aconteça um terremoto e a gente sabe o que tem que fazer caso tenha uma tsunami. Então, sim, o país, quem é daqui, está sim preparado para isso, mas obviamente ninguém quer que isso aconteça, porque pode ser que caia o prédio, pode ser que alguém morra, então é sempre uma coisa ruim, né, se acontecer um terremoto. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre os terremotos de Christchurch, porque eu morava em Christchurch com o Ari na época dos terremotos em 2010 e 2011, que foram os terremotos mais recentes que devastaram a cidade de Christchurch. Eu fiquei realmente com medo um tempo lá, porque eram muitos terremotos que a gente sentia. E eu conto mais ali a minha história, né, como é que foi pra mim sentir. Eu sou uma pessoa que tenta às vezes não lembrar tanto assim como eu me sentia, mas eu sei que eu ficava bem nervosa, porque foram vários tremores de terra, e tinha dias que tinha mais de 100, assim, num dia, que daí não é considerado terremoto em si, mas tremores, né, porque teve um grande. Então foi bem complicado, mas a gente se sente segura. Eles nunca, aqui na Nova Zelândia, eles sempre tentam, pelo menos eles tentam, prevenir o pior. Então, se teve um terremoto e vai ter vários tremores, eles não vão fazer coisas que vai te botar em risco caso tenha um outro tremor, sabe? Então, eu tinha aula, por exemplo, em tendas, não tinha aula dentro da faculdade, para prevenir algo pior. Então, pra mim, é tranquilo. Eu aqui gravando vídeo, tem um cara ali lutando boxe. Pra mim, é tranquilo, eu não fico pensando sobre isso. Tem outras coisas que eu tenho muito mais medo, que é a segurança, né? Que é não ter medo de sair na rua, ter medo de
pegar um ônibus, não poder pegar ter o celular assim e segurar e não poder usar uma joia. No Brasil, por exemplo, quando tava lá com a Arya, eu não usava nem meus anéis de casamento com medo de levarem. Então, sinceramente, eu não penso sobre os desastres naturais morando aqui. Eu acho que quem mora aqui não pensa também. Eu penso muito mais em segurança. Então, eu prefiro morar aqui porque é muito mais seguro, é um país muito menor, é muito mais sossegado do que pensar em desastres naturais. A Lê Brava perguntou uma coisa que pra mim é difícil de responder, mas eu quis incluir nesse vídeo, que é quanto você tem que ganhar para ter uma vida boa, classe média, aqui na Nova Zelândia. Isso é tão particular assim. Eu acho que a pessoa tem que ganhar mais ou menos de 60 mil pra cima, né? Obviamente muito pra cima a pessoa já é rica, né? Mas assim, mais ou menos uns 60 mil dólares por ano, a pessoa tem uma vida classe média aqui, tá? Ela vai morar numa casa ok, ela vai ter o carro dela, vai poder viajar pra fora. Depende também quantos filhos a pessoa tem. Se você é um casal sozinho com um filho no máximo e os dois trabalham, ganhando mais ou menos entre 50 mil por ano, 70 mil por aí, nessa faixa, cada um se vive muito bem, é considerado classe média aqui, mas vai depender muito do seu estilo de vida e o que você gosta de fazer, né? Então, quanto mais lazer você gosta de ter, quanto mais você gosta de comer fora, você tem filhos, você quer pôr numa escola privada, então tudo isso vai acumulando cada vez mais os valores. Aqui não é tão comum uma pessoa de classe média botar os filhos na escola privada. As escolas públicas aqui da Nova Zelândia são muito boas. Eu até ainda penso, quando eu tiver um filho, se eu vou mesmo botar numa escola privada ou não, mas as escolas privadas são caras, mas dependendo da escola não é tão cara assim também. Mas as públicas são muito boas, então tá aí. Classe média não gasta tanto com escola como a gente gasta no Brasil. E eu acredito que entre 50 mil até 70 mil é considerado classe média, que é o valor médio, assim, mais ou menos, do salário aqui na Nova Zelândia. E você vive bem. Não vive que nem rico, vive classe média, né? Vive bem, não te falta nada. E para encerrar o vídeo, eu gostei da pergunta da Jaque, Jaque.mrd, que ela falou: a Nova Zelândia é maravilhosa, mas ela tem algum problema que poucos falam. Eu fiquei pensando bastante sobre isso. Eu tô muito habituada aqui na Nova Zelândia e eu acho que ainda me incomoda às vezes é o fato das coisas serem devagar, tá? Até no meu trabalho, todos os trabalhos que eu tive aqui, e eu não sei explicar assim. Não é uma coisa ruim, tá? Mas é que eu gosto das coisas serem feitas logo e pra mim, é muito pessoal isso, eu sempre achei que o povo aqui é mais layback, o que é realmente, é muito layback, eles são bem assim, o que você acha? Como é que não sei, mas e daí esse jeito, sabe? Não é muito decisivo. Então, para algumas coisas é complicado, mas não sei, eu acho que se eu for falar alguma coisa que talvez seja ruim, seja isso. E também o imposto, que aqui o imposto é super alto, mas aí as pessoas vão falar, né? Mas o imposto é convertido, não tem corrupção na Nova Zelândia. Sim, eu entendo, mas sim, dói um pouco. Principalmente se você ganha um pouco mais, porque daí quase a metade do seu salário vai para imposto e dá um pouquinho de dor no coração. Porque muitas coisas, quando você ganha um pouquinho bem, né? Você não tem direito, porque você tem suas economias e tal. Aí você paga todo esse valor de imposto e nem sempre você usa, mas a gente vive num país seguro, num país que as coisas funcionam. Claro que não é uma perfeição, a gente é todos humanos, então às vezes do jeito que você gostaria que as coisas fossem administradas, não vai ser administrada e por aí vai, mas num geral sim as coisas funcionam aqui. E aí é por isso que as pessoas aceitam pagar o imposto, né, para fazer as coisas funcionarem. E acho que imposto e às vezes um pouco enrolado, assim, não sei, minha opinião. E outra pergunta aqui que antes que eu esqueça, que eu gostei, que é da Ale13. Na Nova Zelândia não tem estado, só cidade. Eu esqueci que eu tinha anotado aqui, mas essa pergunta é muito boa, porque muitas pessoas têm essa dúvida, na verdade, até familiares meus, de que, mas aí na Nova Zelândia só tem cidade, não tem estado, como é que funciona?
Então, é um país pequeno, né? E tem sim distritos, regiões. Então, vou botar aqui no mapa para vocês. Tem, não é só cidade, então a gente tá assim dividido em distritos. E aí esses distritos têm cidades dentro. Auckland é também um distrito, uma região, mas também é a cidade. Então, para explicar melhor, eu diria que é como São Paulo capital, e o Rio de Janeiro estado e o Rio de Janeiro capital. Então, Auckland é mais ou menos assim, mas também tem outras regiões que têm outros nomes, como a região de Canterbury, e a cidade maior da região é Christchurch, e assim vai, né? Waikato, não sei, Bay of Plenty, não sei, muitas regiõezinhas assim, vou botar aqui. Aí vocês veem que tem sim, é dividido por distritos e não é só cidades. Então é isso, Butterfly. Se vocês gostaram desse vídeo, sério mesmo, tem muitas perguntas. Eu gostaria de responder todas pra vocês. Mas eu vou responder mais algumas lá no Instagram. Então me siga por lá também. Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até mais. Bye!